Muito bem, senhores. Então, como eu disse ontem para vocês, galera, a nossa ideia é treinar o formalismo. Vocês passaram a vida toda treinando o formalismo de Newton, né? Fazendo conta com bloquinho. Então, esse formalismo de Newton, cara, vocês fecham o olho e vocês sabem o que está acontecendo. Agora, o de Lagrange é novo, né? E por ser novo, a gente precisa treinar para poder dar uma fortalecida, dar uma enraizada aí dentro do seu coraçãozinho. Então, bora fazer mais aplicações aqui, ó. Vocês tentaram fazer o exemplo de ontem para hoje, aquele que eu pedi? Eu tentei. E aí, saiu alguma coisa? Eu só apliquei a lagrangiana, aí depois disso eu não consegui terminar, não. Mas você conseguiu montar a lagrangiana, né? Aham. Legal. Eu vou continuar a numeração, tá, de ontem. Ontem a gente fez o 2 e o... Acho que o 2 e o 3, né, com máquina de Atwood. Aí eu vou chamar esse aqui de 4. Pêndulo. Six. Acelerado. Eu peguei uma figurinha aqui antes de começar a aula. Pronto, do livro, né? Que fica bonitinho. Pronto, então tá aí. Vocês têm um pêndulo preso no teto de um vagão de um trem. Só que, do ponto de vista de quem está aqui do lado de fora, nesse referencial aqui do lado de fora, está observando o trem viajando para a direita com uma aceleração. Ele chama a aceleração de alfa aí, eu vou chamar de A, tá bom? E aí o pêndulo lá dentro ele vai balançar. O grande problema aqui é o seguinte, cara. Mesmo que você se coloque aqui dentro, essa aceleração ela interfere no período do pêndulo. E você dentro do vagão passa a estar dentro de um referencial não inercial. Então, ao você estar dentro de um referencial não inercial, isso complica você usar as leis de Newton. Não é que não possa usar as leis de Newton, você até pode, só que você tem um preço a pagar. Tá? Nós vamos fazer isso lá na frente, nós vamos fazer as leis de Newton dentro de referenciais não inerciais. Vocês vão ver que vão surgir aí forças fictícias, sacou? Então, o formalismo de Lagrange ele é tão bacana que com ele a gente consegue fazer as equações de movimento, mesmo para referenciais não inerciais, de uma maneira um pouco mais natural. Essa é a grande sacada do negócio. Bom, para isso, vou montar aqui nosso sistema de coordenadas. Tá fixado, galera, para o cara que está do lado de fora. O cara que está do lado de fora está olhando o pêndulo aí se movimentando, tá bom? Então, vou botar aqui um eixo Y, igual sempre, né? Vou marcar o eixo Y bem aqui, ó, por exemplo. Vamos supor que a traseira aqui nesse momento, a traseira aqui do seu trem. Nesse momento aí, o trem estava... Não, não vou fazer isso não. Vou fazer aqui, assim, vou fazer mais geral. Vou colocar aqui, então, o eixo aqui. Belezinha? E aí, nós vamos colocar, galera, o eixo X passando ali pelo ponto de sustentação do pêndulo. Vou colocar o eixo X aqui, ó. No ponto de sustentação do pêndulo. Pronto, então esse aqui é o eixo Y, esse aqui é o eixo X. Legal, por que isso? Porque nós sabemos que esse... Deixa eu alguém querendo entrar aqui. Bom dia, Henrique. Nós sabemos que esse ponto de sustentação do pêndulo, a posição X dele
é um movimento uniformemente variado, né? É um movimento acelerado. E aí, a gente pode definir ele assim, ó. Deixa eu botar aqui de laranjinha, que aí fica bem evidente. Então, olha só, essa distância do ponto de sustentação do pêndulo até o nosso eixo Y é exatamente um movimento acelerado. Então, eu posso considerar que a posição inicial lá era zero, né? Ele nasceu lá naquela origem. E aí, esse x desse ponto de sustentação vamos chamar de, sei lá, x de S, que é do ponto de sustentação, beleza? Esse cara aqui vai ser nada mais, nada menos do que a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Todo mundo concorda, né? Só que, além desse negócio, nós vamos ter o pêndulo, porque a bolinha que está se mexendo é o nosso problema. Vou botar aqui, ó, A, C2, sobre 2. E aí, esta bolinha aí se mexendo, ela vai ter uma componente x, vamos colocar aqui, ó, vou colocar uma linha tracejada, pequenininha aqui. Beleza? Beleza. Então tá aí. Esse novo x aqui, vou chamar de x do pêndulo, né? Vou chamar de x do pêndulo. Ele vai ser nada mais, contando a partir daí, né? Ele vai ser o L vezes o seno de θ. Todo mundo de acordo? L vezes o seno de θ. Esse é o x do pêndulo, da bolinha. E o y? Aí o y nós vamos pegar... Deixa eu duplicar aqui esse cara. Aqui. E aqui. Pronto. Esse cara aqui vai ser o y, galera, e ele automaticamente já está abaixo do zero, então ele vai ser negativo, não é isso? Então eu vou puxar para cá, ó. Pode ser de laranjinha mesmo, não tem problema não. Esse cara aqui vai ser o y, a posição y do pêndulo, a partir da origem. Vou escrever aqui embaixo. Ó. O y, então, corresponde a menos L cosseno de θ. Beleza. Então, com isso, a gente monta já as nossas coordenadas. Quem é o x do sistema? E aí agora o sistema é o pêndulo viajando para a direita e balançando, né? Ele vai balançando, eu sei que o ponto de sustentação dele é V0T, que é a velocidade inicial do vagão, mais a aceleração sobre 2. Só que aí tem a parte que balança, a parte que oscila. E essa parte que oscila, ela vai sair da conta L seno θ. Tudo bem aí para todo mundo?
Perceba, então, que esse seno θ pode ser positivo ou negativo, então ele vai ficar indo para trás e para frente, beleza? É um movimento oscilatório. E aí, a parte lá acelerada, quem está dando conta é o ponto de sustentação do pêndulo, e aí ele está viajando para a direita com essa aceleração. Obviamente, isso vai alterar o período, né, do nosso pêndulo. O Y, ele é dado por menos L cosseno. Legal. Temos as coordenadas. O que a gente precisa? Das velocidades. Porque, lembrem, a lagrangiana, ela precisa da energia cinética. E a energia cinética tem a velocidade no meio. Então, vamos derivar essas duas coisas em relação ao tempo para achar aí, ó, a velocidade. Então, deriva o x em relação ao tempo. O V0... Tem alguém entrando aí. Bom dia, Thales. Então, ó, V0 mais 2 vezes a aceleração vezes o tempo, e aí corta com 2, né? Então, vou botar só AT. Tenho que derivar agora o seno de θ. Quando eu derivar o seno de θ, vai virar um cosseno. Mas eu tenho que derivar o ângulo também, né? Então, a gente já fez isso algumas vezes. Vai ficar L, θ ponto, cosseno de θ. Belezinha para todo mundo? E quem seria o y ponto? Derivei o cosseno, vai dar menos seno. Então, com menos lá, vai trocar o sinal. O θ ponto é derivada do ângulo em relação ao tempo, e aqui vai aparecer, então, um seno de θ. Pronto. Temos, então, agora as velocidades e as coordenadas, as posições. A regrinha, a receitinha, me mostra agora que eu preciso ir olhar para a lagrangiana, que é a energia cinética menos a energia potencial. Legal? Vamos colocar aqui devagarzinho, ó. Então, quem é a energia cinética? Vai ser mx ponto ao quadrado sobre 2, não é isso? Percebam que essa aí é a coordenada x, eu tenho que levar em consideração a velocidade dessa componente, mais a energia cinética associada à componente y. Então, m y ponto ao quadrado sobre 2. Aí menos a energia potencial sobre 2. Menos a energia potencial. E a energia potencial, ela vai dar menos, botar assim, ó, menos mg vezes o y. E o y já vou colocar ele aqui logo, ó, L cosseno θ. Ok? Professor, o my ponto ao quadrado sobre 2 ainda é parte da energia cinética? É. Mas por que a gente está considerando a parte de y também como energia cinética? Porque, cara, a velocidade, ela tem uma componente no eixo x e uma componente no eixo y. Quando você faz energia cinética, você tem lá um termo que é v ao quadrado, certo? E o v ao quadrado nada mais é do que o produto escalar da velocidade com ela mesma. Então, quando você faz o produto escalar de vx na direção y mais vy na direção j, com ele mesmo, isso aqui vai ter que dar o produto, a soma do quadrado das componentes, né? Que é vx ao quadrado mais vy ao quadrado. Que é só uma forma de escrever diferente. X ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Beleza? Então, você teria aqui a energia cinética
botar assim, ó, a energia cinética tem que ser m sobre 2 vezes a velocidade. E a velocidade é x ponto quadrado mais y ponto quadrado. Tá bom? Só que aí a gente escreveu separado. O m sobre 2 multiplicando as duas componentes já. Beleza. Quando a gente fez o pêndulo simples lá, eu acho que a gente não considerou, né? Essa velocidade de y. Considerou? Considerou. Ah, tá. Considerou. Tem que considerar. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Beleza. Então, o que a gente vai ter que fazer, cara? Vamos tacar Vamos tacar essas coisas dentro da Lagrangiana. Então, a Lagrangiana L vai ser igual a m sobre 2, já vou botar aqui agora em evidência, ó, m sobre 2, que multiplica o x ponto, cadê o x ponto? Tá ali, ó. Então vai ter três termos, v0 mais a t mais o resto, então v0 mais a t mais l teta ponto vezes um seno de teta. Desculpa. Tudo isso ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. Só que aí tem a parte do y. Então, mais m sobre 2 vezes agora o y ponto. Cadê o y ponto? Tá ali, ó. L teta ponto vezes o seno. Aqui é um cosseno, né? Dá para não errar essas coisas. Aqui é um cosseno. Então, aqui vai ficar L teta ponto vezes um seno de teta. Também ao quadrado. Também ao quadrado. Mais, porque o menos com menos lá vai dar mais, então mais mgl cosseno teta. Legal? Bom, para facilitar a nossa vida, vocês estão vendo que, cara, ali eu tenho um quadrado de 3 termos. Isso não é legal, né? Isso não é nem um pouquinho bacana. Isto aqui, velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, isso aqui é a velocidade final daquele ponto lá, né? Isso aí é uma velocidade final. Então, eu vou tirar essas duas coisas aí, vou transformar isso em velocidade final. Se você quiser, eu acho que o livro de vocês faz isso, ele chama a velocidade inicial de 0, se eu não me engano. Mas eu vou deixar geral, vou deixar a velocidade inicial aí, tá? E vou substituir esses dois bichinhos pela velocidade final, que é a mesma coisa. Então vai ficar assim, ó. L é igual a m sobre 2, que multiplica a velocidade final mais L teta ponto cosseno teta ao quadrado, mais m sobre 2, já vamos colocar aqui, ó, L quadrado, teta ponto quadrado, e o seno de teta ao quadrado, mais mgl. Beleza, vamos abrir aquele quadrado ali, m sobre 2, que multiplica v quadrado, mais 2 vezes v L teta ponto cosseno de teta, não é isso? Teta ponto cosseno de teta, mais o segundo cara ao quadrado lá. Então fica mais L quadrado teta ponto quadrado cosseno ao quadrado de teta. Legal. Mais m sobre 2 vezes L quadrado teta ponto quadrado e seno ao quadrado
quadrado de θ, mais outro termo. Belezinha? Bom, vamos juntar aqui alguns termos que podem ser juntados. Vocês estão vendo que tem um seno quadrado e um cosseno quadrado juntos aí? Eu posso somar esses dois termos. E o resto é igual, porque eu vou multiplicar aqui, ó, m sobre 2 com esse termo aqui, tá vendo? Quando eu multiplicar m sobre 2 com aquele termo lá, vai aparecer exatamente esse termo aqui, só que com cosseno. Então eu posso somar os dois. Tudo bem, galera? E aí, quando eu juntar cosseno com seno, vai dar 1. Então, ver se vocês concordam comigo aqui, ó. Só para a gente simplificar aqui um pouquinho nossa vida, o L vai ser m sobre 2, que é o termo que aparece para todo mundo, que multiplica v quadrado mais 2 vezes v L θ ponto cosseno de θ, legal? Mais aquele termo lá que eu vou juntar, que tinha seno e cosseno, agora vai ficar só L quadrado, θ ponto ao quadrado. Ok? Já que seno com cosseno vai dar 1. Mais o outro bichinho lá, que é o MGL, cosseno θ. Então tá. Então vocês estão vendo que a partir daí a gente pode encontrar a equação de movimento, né? Só que quem é a nossa coordenada generalizada aí? Vocês estão vendo que a posição, ou a lagrangiana, só depende de quem? Dessa velocidade v. Essa velocidade v aí, ele vai ser o nosso... A gente pode identificar como sendo x ponto, mas não é do pêndulo, tá, galera? Isso aqui é um esquema que você tem que diferenciar. Uma coisa é a coordenada do pêndulo. Eu estou usando a coordenada do ponto de sustentação como um suporte para encontrar a coordenada do pêndulo. Porque esse cara é fixo, esse cara se movimenta fixamente. Quem está oscilando é o pêndulo. Só que à medida que o pêndulo oscila, o ponto de sustentação viaja para a direita, né, ficando mais rápido. Então a nossa coordenada generalizada aí vai ser o nosso θ. Então o que eu vou fazer? Eu vou derivar, né, a lagrangiana, vou pegar a equação da lagrangiana, e a coordenada generalizada é o θ. Se é o θ, nós vamos fazer o seguinte. Como a lagrangiana ficou grande, vamos fazer com calma aqui, ó. Eu sei que a equação de Lagrange para θ vai ser dL dθ. Eu vou botar assim, ó, igual a d dt de dl e d θ ponto. Aí vamos fazer por partes, para a gente se organizar, ó. Então, primeiro, quem é o dl dθ? O dl dθ, diga. Então a gente está assumindo que a única variável é o θ? É. Eu quero uma equação para o θ. Então, por isso que a gente não pega a velocidade, porque tipo, o que importa para a gente é o θ? Você até poderia pegar a velocidade, mas ela não vai te dizer muita coisa não, porque ela só te dá a equação do movimento para a direita. E essa equação você praticamente já tem, né? Então a gente está olhando agora do ponto de vista, quando a gente olha para o θ, é como se você estivesse olhando do ponto de vista de quem está dentro do vagão. A quem está dentro do vagão só está olhando quem? O θ variar. Entendeu? Você até poderia pegar a equação para o V. Só que aí você olhar a equação para o V, você estaria associando a posição X de quem está do lado de fora, olhando o pêndulo viajar para a direita junto com o vagão. Mas a nossa análise está em cima do ângulo, por isso que a gente vai pegar só a equação do ângulo. Mas poderia também, tá, Marco? Tá bom, beleza. Poderia também. Beleza, então, ó, dl dθ, bora ver se a gente faz de cabeça? Vamos derivar o L em relação a θ. Na hora que eu derivar em relação a θ, onde tem θ aqui, ó? Aqui tem um θ e aqui tem um θ, não é isso?
Então, vamos lá. Se eu jogar esse m sobre 2 para dentro, já vou cancelar o 2. Beleza. A derivada de cosseno de θ é menos o seno de θ. Então, vai ficar menos mv, ok? L θ ponto. Vai ficar menos mv L θ ponto vezes o seno, né? Vezes o seno. Confere. Isso, confere. Agora, bora derivar o outro. O outro vai ficar mgl seno de θ. Né, com sinalzinho de menos. Então, menos mgl vezes o seno de θ. Beleza, agora vamos para o outro. Quem é a derivada da Lagrangiana em relação a θ ponto? Bom, θ ponto, agora deixa eu apagar esses bichinhos aqui. O θ ponto vai aparecer aqui e aqui. Então, a primeira ficou fácil, né? O 2 com 2 vai cortar, aí fica mvl cosseno. mvl cosseno, que o θ ponto some. Então, mvl cosseno de θ. Tá bom? O 2 cortou com 2, o 2 lá de fora. E o outro carinha vai ficar quem? Vai lá, aqui vai cair o 2, né? Aí o 2 vai cancelar com esse 2 aqui de fora, de novo. E vai ter só ml quadrado θ ponto. Mais ml quadrado θ ponto. Legal. Pronto, agora a gente pode jogar tudo isso aí na equação de Lagrange que está lá em cima. Então, eu já vou colocar do lado esquerdo, ó, menos mv L θ ponto seno θ menos m gl seno θ. Isso vai ser igual, vou botar aqui embaixo, igual a uma derivada total, né? Em relação ao tempo de mvl cosseno de θ, mais ml quadrado vezes o θ ponto. Beleza? Então tá. Então bora derivar esse lado direito aí, né, galera? Na hora que a gente derivar esse lado direito, vai ficar assim, ó. Vou repetir o lado esquerdo, tá? mv L θ ponto vezes o seno de θ menos mg L seno de θ. Isso vai ser igual a quem? A primeira derivada aí, ó. Quando eu derivar, aí tem que tomar um cuidado, hein? Porque lembrem que aqui dentro aparece um tempo, cara. Esse negócio aqui, a velocidade depende do tempo. Lembra que a velocidade, ela é v0 mais at, né? Então, quando você derivar a velocidade em relação ao tempo, eu vou chamar de v ponto. E o v ponto é a minha aceleração, que é a aceleração do trem. Por isso que não faz tanto sentido você buscar a equação para o v, porque se você quiser depois botar no papel, você vai ver onde você vai chegar. Mas eu tenho que derivar a velocidade também em relação ao tempo e o cosseno de θ. Então, eu tenho que aplicar aí a regra do produto. Então, vamos lá. Ó. Vou botar aqui embaixo. Vai ficar, primeira derivada, mv ponto L cosseno de θ, né? Agora, a derivada do cosseno. E a derivada do cosseno é o menos o seno. É isso? Então, vai ficar menos mv L
seno θ, e aí, claro, tem um θ ponto aqui, né? Θ ponto, seno θ. Certo isso? MV. Por que o meu tem um seno aqui, aqui tem um cosseno? Eu fiz uma besteira? Certo, né? Deixa eu escrever um negócio aqui. Seno, então ali tem que ter seno, seno. Deixa eu só ver aqui, menos pá, menos pá. Bom, certinho. Beleza, agora bora derivar o segundo pedaço. O segundo pedaço, galera, só quem depende do tempo é o θ ponto, né? Então, na hora que você derivar lá o segundo pedaço, vai ficar mais m L quadrado, que não muda, θ, 2 pontinhos. Faz sentido, né? Então, o que nós vamos fazer? Ó? Esse termo que está aqui é igual a esse que está aqui, né? Então, dos lados contrários, o sinal de igual. Então, pode ir embora. Eu posso cancelar a massa, porque a massa aparece em todos os lugares. Ele já foi. Eu posso, o que mais? Mandar embora um L, ó. Esse L aqui vai embora com esse L aqui, que vai embora com esse L de cá. E aí, bora ver o que sobrou. Bora ver o que sobrou. Sobrou ali um menos G seno θ. Legal, que é esse primeiro pedaço aqui, ó. Menos G seno θ. Igual. Do lado de lá vai sobrar esse cara aqui, V ponto, cosseno θ. Mais ML θ 2 pontos. Não, só L, né? Mais L θ 2 pontos. Belezinha. Vamos colocar todo mundo do mesmo lado e já vou fazer essa troca aqui, ó. Onde o V ponto nada mais é do que a aceleração do trem. Né? Porque é a aceleração do ponto de sustentação do pêndulo, que é a mesma aceleração do trem. Legal. Então, eu vou tirar esse L daqui, galera, vou dividir todo mundo por L, tá? E vou colocar todo mundo do mesmo lado. Então, vai ficar assim, ó, θ 2 pontos, mais o A, que é a aceleração agora, sobre L, dividir por L, cosseno de θ. E aquele outro bichinho vem para cá, vai ficar mais G sobre L, seno de θ. Igual a 0. Pronto. Essa equação aí é a equação de movimento para o ângulo θ. Então, o ângulo θ se movimenta através disso aqui, ó. Agora, você imagina você fazer essa conta usando as leis de Newton, cara. Muito complicado. Porque você está dentro de um referencial não inercial, olhando o ângulo variável. Legal.
Agora vamos lá. Vamos supor que o sistema está em equilíbrio. Galera, o que é o sistema ficar em equilíbrio? Alguém consegue me interpretar isso? O que é o equilíbrio? Aceleração zero? Qual delas? Porque você está vendo que tem duas acelerações aí, né? Tem uma aceleração angular, que é do θ 2 pontos, e a aceleração A, que é do vagão. Eu acho que é o A. Se o A for zero, você tem um pêndulo simples tradicional, que é o pêndulo parado e balançando. Você concorda comigo que, à medida que, se a aceleração do vagão for muito forte, ele impede o seu pêndulo de oscilar, porque ele empurra o pêndulo para trás, e o pêndulo ele vai acabar ficando nessa posição bem aqui, ó. Se o sistema tiver com uma aceleração suficientemente alta, o pêndulo ele trava nessa posição aqui e não sai mais. E não sai mais. Isso aí vai ser o equilíbrio do sistema. Ou seja, o ângulo fica fixo. O ângulo fica fixo, porque tanto a pessoa que está dentro do vagão quanto a pessoa que está fora vai ver o pêndulo parado. Beleza? É claro que cada um deles vai ter justificativas diferentes, porque eles estão em referenciais diferentes. O cara que está aqui fora, ele vai falar assim, ó, existe uma componente da tração para a direita, e essa componente da tração para a direita é a resultante que produz a aceleração. Só que quem está dentro do vagão, obviamente, não vê isso. Quem está dentro do vagão fala assim, ué, se esse pêndulo está empurrado para a esquerda, é porque existe uma força que empurra ele para a esquerda. Por isso que a segunda lei de Newton, dentro de referenciais não inerciais, te leva a forças fictícias. Essa força aqui, ela é uma força fictícia, né? Mas ela é usada para quem está dentro do vagão para justificar o fato do seu pêndulo estar deslocado para a esquerda. A gente chama isso de força de inércia, força inercial ou força fictícia. A gente vai estudar isso com mais propriedade lá na frente. De qualquer maneira, galera, no equilíbrio, o θ 2 pontos é zero. Por que o θ 2 pontos é zero? Porque o sistema está travado nessa posição. Legal? Então, se a gente olhar para a equação de movimento e jogar o θ 2 pontos igual a zero, nós vamos ter que A sobre L cosseno θ mais G sobre L seno θ é igual a zero. Legal? Vou mandar o L embora e a gente vai ficar com A vezes o cosseno vai ser igual a menos G vezes o seno. Pronto, daqui a gente tira a informação que ele tem lá no problema, né? Porque se eu isolar aqui, vou ter que seno de θ sobre o cosseno de θ. Isso é igual a menos G, não, menos A sobre G. Né? E Professor, todos nós sabemos. Desculpa. Então, esse θ 2 pontos, ele tá parado para esse lado esquerdo aí? Isso. E aí aqui eu não coloquei, ó. Eu vou chamar esse θ aqui de θ E. É de equilíbrio. Ok. É como se o ângulo tivesse travado aí. Travou naquela posição lá, então não tem oscilação, então não tem aceleração. Então, a derivada do tempo em relação a derivada do ângulo em relação ao tempo é zero. A derivada primeira também, tá? Professor, mas para ele ficar travado aí, tem que ser uma aceleração muito violenta, né? Desse trem, para ele ficar tipo parado ali e não se mover mais. Violenta, não sei.
Porque a intensidade da aceleração, ela vai surgir aqui, ó. A gente vai descobrir agora como é a relação da aceleração com as outras coisas. Vamos ver? Ó, o seno de θ sobre o cosseno de θ é a tangente. Então, a gente já tem aqui a condição de que a tangente do ângulo de equilíbrio é igual a menos a aceleração sobre a gravidade. Então, o ângulo vai ser grande ou pequeno dependendo da aceleração. Tá legal? Então, a ideia aqui é o seguinte. Vamos supor que você está com o vagão acelerado lá com, sei lá, 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Isso quer dizer que se você colocar, né, o ângulo... E por que deu negativo? Porque ele está no terceiro quadrante, não é isso? Se você colocar ali dividir 1, que é a sua aceleração, pela aceleração da gravidade, que é 10, isso dá 0,1. Então, se a pessoa que está lá dentro colocar o pêndulo nesse ângulo, ele fica em equilíbrio. Percebam que quanto maior é a aceleração, maior vai ser esse ângulo de equilíbrio. Beleza? É claro que esta posição aí é a posição de equilíbrio do sistema. Se você colocar o pêndulo naquela posição de equilíbrio e deixar o sistema, e deixar o vagão, né, viajar, e você der um peteleco naquele pêndulo, ele vai ficar oscilando, não em torno dessa posição aqui de baixo, tá entendendo? Mas em torno da posição de equilíbrio nova. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é apenas definindo qual é a nova posição de equilíbrio do pêndulo por ele estar acelerado. Entendeu? Então não tem dessa de a aceleração ser muito alta ou ser muito, muito baixa. Não. É o ponto de equilíbrio do sistema, que depende da aceleração, claro. Mas aí, quanto maior a aceleração, maior vai ser o ângulo de equilíbrio. Faz sentido aí, Marco? Faz sentido. Mas é porque eu pensei do tipo, imagine que o trem está parado, aí ele começa a se movimentar. Aí a gente tem essa força aí fictícia, né, de inércia. Mas, ele vai vir para trás. Mas para mim, que depois de um tempo ele sairia dessa posição, sabe? Não ficaria ali parado. O lance é que você já está pensando que o pêndulo primeiro oscila e depois o vagão se move, né? Acho que não. Eu tô pensando que, tipo assim, imagine que o pêndulo tá parado, certo? E o vagão também. Aí o vagão começa a se movimentar. Aí a tendência do pêndulo é vir para trás, por conta da inércia. Não é isso? Exatamente. Beleza. Tá aí tranquilo. Mas, aí quando ele vir para trás, por conta dessa força de inércia, ele vai ter essa angulação aí que o senhor tá falando. Mas depois de um tempo, para mim, ele sai dessa posição aí por conta da força de inércia, sabe? Ele não sai. Ele não sai, porque você está vendo que depois que ele atinge a posição de equilíbrio, igual você falou, cara, o pêndulo está parado, o vagão começa a se movimentar. O vagão se movimenta aceleradamente, automaticamente você tem aí o pêndulo se afastando da vertical. Automaticamente. E o quanto ele se afasta da vertical depende da aceleração. E aí você está vendo que este ângulo, ele é constante. Porque se a aceleração for constante, o pêndulo continua sempre na mesma posição. Se o cara mudar a aceleração, aí, por exemplo, se o vagão frear, aí o ângulo muda. Mas, enquanto você tem aceleração constante, o bicho fica lá travado na mesma posição, com a mesma angulação, porque essa angulação depende da aceleração. Se a aceleração é constante, o ângulo também vai ser constante. Bonito, né? Aí faz sentido, matematicamente também. Exatamente, é isso que acontece. Aí se o cara acelerar o vagão, ele abre mais. Se ele frear o vagão, ele fecha mais. Legal. Então, a gente chegou a... Exatamente se você usasse as leis de Newton, pegando lá tração, peso, você ia chegar nesse resultado aí, do ângulo de equilíbrio. Ia dar exatamente esse resultado. Só que aqui a gente conseguiu uma equação de movimento para o ângulo θ.
O que é muito mais interessante, porque com essa equação de movimento para o ângulo θ, eu consigo, por exemplo, descobrir se eu der um petelequinho no pêndulo, ele está lá travado com esse ângulo de equilíbrio. Se eu der um petelequinho no pêndulo, ele vai começar a oscilar em torno desse ponto de equilíbrio. E aí eu posso descobrir, por exemplo, a frequência de oscilação em torno desse novo ponto de equilíbrio. Porque uma coisa é ele oscilar aqui, ó, que é o normal. Outra coisa é o equilíbrio estar aqui e ele ficar oscilando aqui, ó. Tá entendendo? É isso que vai acontecer agora. Vamos embora. Alguém tem mais alguma dúvida aí para desestressar? Tá de boa? Posso botar o bichinho para oscilar? Então, vamos embora. Então, olha só, galera. Então, é aquilo que eu estava falando. O pêndulo está aqui, travado, na posição de equilíbrio nova, porque estamos no referencial acelerado. Aí, você vai lá e, puf, dá um peteleco nele. O que vai acontecer? Ele vai ficar oscilando em torno dessa nova posição de equilíbrio. Percebam que a gente está aqui desprezando qualquer força de dissipação. Tá bom? Não tem atrito com ar, não tem nada. Isso quer dizer, então, que o sistema, quando ele oscilar, ele vai oscilar para sempre. Tá? E aí a gente vai descobrir qual é a frequência de oscilação dessa nova posição do pêndulo. Essa é que é a grande brincadeira aqui. Então, olha aí, ó. Para pequenas oscilações, e aí, claro, né, elas serão em torno da posição de equilíbrio, que é esse θ E. Então, para pequenas oscilações em torno de θ E, a gente pode escrever o seguinte, podemos escrever um novo ângulo do tipo, o ângulo θ, então, né, percebam, o ângulo zero é quando você está aqui no eixo Y. Aí você botou o ângulo aqui e virou um θ E. Beleza? Se você oscilar, então você vai ter aí um novo ângulo além do θ E. Então eu vou escrever esse ângulo novo θ como sendo o θ E mais um pequeno desvio que eu vou chamar de φ, por exemplo. Tudo bem? Então, o θ E é uma constante. E aí o que está variando agora é o φ. Esse φ pode ser além do θ E ou para baixo. Ele vai ficar ali um ângulo φ de oscilação entre o θ de equilíbrio. Se você fizer isso, então podemos escrever pararará. Então, pega a equação do θ e substitui esse novo valor aqui, ó, essa equação do θ. O que vai acontecer, galera? Eu vou ter um θ dois pontos, né? Lembrem que o θ dois pontos ele é a derivada segunda, então eu vou colocar aqui, ó, derivada segunda em relação ao tempo, né? Toma esse aqui. Derivada segunda em relação ao tempo desse θ agora, que é θ e mais um pequeno desvio φ. Depois tinha lá um mais A sobre L, cosseno de θ, então mais A sobre L, cosseno de θ, e o meu θ novo agora é θ de equilíbrio, mais um desvio, legal? Mais o outro termo, que era o G sobre L, vezes o seno. Seno de quem? Do θ de equilíbrio mais o φ. Legal? Bom,
Deriva, então, esse pedaço aqui, ó. Quando você derivar esse cara, vai dar zero, né? Porque o θ de equilíbrio é uma constante. Então, o que, na verdade, nós vamos ter é o seguinte, a nossa equação vai ficar com φ 2 pontos, porque eu vou ter uma derivada segunda do φ, mais o resto. Então, mais A sobre L vezes o cosseno de θ de equilíbrio, mais φ mais G sobre L, seno de θ de equilíbrio mais φ. Igual a zero, né? Igual a zero. Beleza, então vamos trabalhar com esse troço. Galera, senos e cossenos. Quando eu tenho soma de ângulos dentro de senos e cossenos, a gente sabe como abrir isso, né? Então vamos lá, eu vou abrir o seno e vou abrir o cosseno. Então, o φ 2 pontos mais A sobre L, que multiplica. O que é o cosseno de A mais B? Vocês aprenderam isso lá no ensino médio com como é o nome? Um processo mnemônico genial. Cosseno de A mais B é cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Lembram disso? Isso é genial, velho. O cara que inventou isso, cara é genial. Então, fica cossa A, cossa B, é um mais, vira menos, seno de A, seno de B. Show? Então, esse é o nosso cosseno. Mais, agora o segundo pedacinho lá, ó, G sobre L. Agora é um seno. O seno é outra musiquinha. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno B, seno B, cosseno A. Então, seno B, cosseno A. E o sinal daqui é o mesmo de lá. Pronto. Vocês conhecem isso aí, né? Isso é muito legal. Muito bem. Só que, o que nós vamos fazer agora? Eu preciso, galera, considerar pequenas oscilações, certo? Pequenas oscilações quer dizer que o ângulo φ ele é muito pequenininho. Quando a gente faz o ângulo φ ser muito pequenininho, a gente pode expandir o seno de φ e o cosseno de φ. Legal? Quando você expande esses caras, você pode usar Taylor, né? Então, vou botar assim, ó, expandindo. E a gente faz uma aproximação, que é o seguinte. Para ângulos muito pequenininhos, o seno desse ângulo muito pequenininho, em primeira aproximação, é o próprio ângulo. Então, a gente pode trocar por φ. O cosseno de um ângulo muito pequenininho, ele é próximo de zero, então a gente aproxima para 1. Quando você expande em Taylor essas coisas, galera, você vê que o primeiro termo é esse, tá? O primeiro termo do φ, do seno de φ é φ, e o primeiro termo do cosseno é 1. Legal? Então, vamos fazer essa aproximação, porque eu quero pequenas oscilações, já que para pequenas oscilações eu tenho movimentos harmônicos. Então, vai ficar φ, 2 pontos, φ 2 pontos, mais... Então, vamos lá. Eu tenho A sobre L, A sobre L, que multiplica o cosseno de θ,
de θ de equilíbrio, vezes o cosseno de φ. E o cosseno de φ é 1, então morreu. Menos o seno do θ de equilíbrio, vou botar assim, ó, seno de θ de equilíbrio vezes o seno de φ. E o seno de φ é 1, então, é φ. Então vai ficar φ, já vou botar aqui para trás, ó, φ, para depois não confundir, vezes o seno de θ de equilíbrio. Fecha parênteses. Entenderam o que eu fiz, né? Agora outro pedaço. Então vai ficar mais G sobre L, que multiplica lá, ó, seno θ cosseno φ. Então fica o seno θ. Seno θ. Mais seno φ cosseno θ. Então mais φ cosseno θ. Tudo isso igual a 0. Bom, e agora? Como é que a gente trabalha com essas coisas aí? O que eu vou fazer, galera? Eu vou colocar, que a nossa variável nova aí é o φ. Então eu vou colocar os números que multiplicam φ em evidência e vou deixar os outros caras soltos. Então vai ficar assim, ó, φ, 2 pontos, legal? Vou botar então mais um φ e vou botar os caras que multiplicam φ juntos. Vamos ver quem multiplica φ aqui, ó. Eu tenho esse cara que multiplica o φ e tenho esse cara que multiplica o φ, ok? Só que tem um G sobre L aqui fora, então vamos colocar devagarzinho assim, ó. Então eu vou pegar o φ, botar em evidência. Então eu vou começar com cara positivo, é G sobre L cosseno de θ de equilíbrio, ok? Agora o outro, menos, aí tem agora um A sobre L, então menos A sobre L seno de θ. Pronto. Os outros caras que sobraram vai ser, então, mais A sobre L cosseno de θ. Não é isso? Que é esse primeiro termo aqui, ó. E o outro é mais G sobre L mais G sobre L, que multiplica o seno de θ. Θ de equilíbrio. Bom, então vamos ver o que a gente pode arrumar aqui, né? Vou colocar aí, galera, o seguinte, vou colocar o L em evidência no primeiro termo. Tudo bem? Vocês vão entender jazinho por quê? Eu vou colocar aqui, ó, o L em evidência, então vai ficar θ, φ 2 pontos, mais φ sobre L, que multiplica G cosseno θ menos A seno θ. Vou fazer devagarzinho aqui. E o outro termo, eu vou colocar em evidência o L de novo. Só que vai ficar mais 1 sobre L, que multiplica o G... Desculpa, o A. Cosseno θ mais o G seno θ. Só que vocês lembram da historinha aqui atrás, ó, que a tangente de θ é igual a menos A sobre G? Daqui a gente tem uma relação. Vou reescrever aqui, tá? Ó. Mas a tangente de θ de equilíbrio é igual a menos A sobre G. Isso quer dizer que o seno de θ sobre o cosseno de θ é igual a menos A
sobre G. Ou ainda, G seno θ é igual a menos A cosseno de θ. Certo? Isso quer dizer o seguinte, galera. Né? Se eu trocar aqui o sinal, eu posso botar o sinal aqui na frente do menos G seno θ. Se você olhar para a equação de trás, vocês estão vendo que tem tanto faz, né? Deixa eu botar o menos aqui, não tem problema. Tem o G seno θ bem aqui, ó. Opa. Tem o G seno θ bem aqui. E o G seno θ, ele é menos A cosseno de θ. Conclusão, isto vai embora com isto. Então, todo esse termo aí final vai a zero. Beleza? E aí eu vou ter uma equação só com os dois bichinhos de cima. Vamos reescrever eles, então? Fica assim, ó. Φ dois pontos. Então, né? Φ dois pontos. Mais, aí tinha lá um φ sobre L, que multiplica, era um G cosseno, né? G cosseno θ, menos A seno θ. Igual a zero, que o outro bichinho foi embora. Show de bola? Só que aí a gente vai ter que fazer uma mudança aí para a gente conseguir organizar a nossa vida. Vamos olhar para o ciclo trigonométrico. E aí, vou escrever assim, ó. Como a tangente de θ é igual a menos A sobre G, podemos ter a representação do seguinte. Temos a representação. Então, olhe para o ciclo trigonométrico e coloque essas informações. Não é isso. Formas, círculo. Deixa eu bloquear aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um ciclo que passa um bichinho no meio aqui certinho. Pronto. Tá muito certinho, não, mas tá bom. Então, imagina um ciclo trigonométrico, galera, que aí eu vou ter os seguintes eixos. Aqui, uma linha. Vou botar uma linha mais fininha. Então, eu vou ter aqui o eixo dos senos. Isso. O eixo dos senos e o eixo dos cossenos. Então, uma das formas de representar aquilo que está acontecendo ali é eu colocar um ângulo, por exemplo, no quarto quadrante, né? Então, vamos colocar aqui um ângulo no quarto quadrante, porque a tangente está dando negativa. Vou botar isso aqui de outra cor.
E esse cara aqui é o nosso θ. Esse cara aqui é o nosso θ. Consequência. Aplicar. Eu tenho aqui um eixo, uma componente x e uma componente y, que vão ser o seguinte. Vou botar bem fininho aqui. Vou botar de preto também. Então, ó, eu tenho uma componente aqui. Eu tenho uma componente aqui. Entendendo? E se eu estou falando para vocês que a tangente de θ é menos A sobre G, é porque eu posso escrever essa tangente de θ da seguinte maneira nessa representação. Eu posso colocar o A aqui e o G aqui. Vocês estão entendendo? Porque isso corresponde a uma tangente de θ igual a menos A sobre G. Faz muito sentido. Isso é uma representação do meu ângulo aí. Não tem problema algum. Fazendo isso, vocês entenderam, né? Fazendo isso, eu vou ter, então, que a tangente de θ é igual a menos A sobre G. Mas eu também vou poder escrever o seno e o cosseno. Então, vê se vocês concordam. O seno de θ vai ser quem? Vai ser o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o menos A, dividido pela hipotenusa. E a hipotenusa, galera, eu vou usar o teorema de Pitágoras aí. Raiz quadrada de A ao quadrado mais G ao quadrado. Legal? Mesma coisa o cosseno. Quem é o cosseno de θ? Vai ser G sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais G. Que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Bom, fazendo isso, a gente já está chegando no finalzinho. Assim, volta lá para a equação, ó. Eu tenho lá um φ, 2 pontos, né? Mais um φ dividido por L. Um φ dividido por L. E aí agora, no lugar do G, quer dizer, na verdade, no lugar do cosseno, eu coloco lá o valor que eu encontrei. Beleza? O cosseno de θ vai ser o G sobre a raiz. Menos A vezes o seno. E o seno é menos A sobre a raiz. Então, o que eu fiz, na verdade? Eu substituí aí a variável, o valor de θ, né? As coisas que têm a ver com θ, com aceleração. Que aí a gente consegue achar uma frequência interessante. Então, aqui fica A ao quadrado mais G quadrado. Pronto, igual a zero. Então, ficamos com φ, 2 pontos, mais φ sobre L, que multiplica G quadrado sobre a raiz de A ao quadrado mais G ao quadrado, mais A ao quadrado sobre a raiz de A ao quadrado mais G quadrado. Igual a zero. Bora somar esses termos aí? Galera, qual é
qual seria aí o MMC? Não, nem precisa, né? É o mesmo denominador. Então fica assim, ó. Φ dois pontos mais φ sobre L que multiplica letra que multiplica então A ao quadrado, vou somar os dois caras de cima, né? Sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais G ao quadrado. Igual a zero. Né? Só que eu estou dividindo duas coisas iguais, galera. Eu estou dividindo um cara que tem expoente 1 com um cara que tem expoente meio. Né? Se você divide um número A dividido pela raiz de A, isso tem que dar, você conserva a base, subtrai os expoentes, isso dá raiz de A. Legal? Então é isso que vai acontecer, ó. Φ, dois pontos, mais, aí já vou colocar aqui raiz quadrada de A ao quadrado mais G quadrado. Tudo isso dividido por L, vezes o φ, igual a zero. Então, o que vocês encontraram aí? A gente encontrou uma coisa do tipo, igual a gente já tinha feito. Um x, dois pontos, mais um ômega ao quadrado vezes o x igual a zero. Lembra que isso aí era um movimento harmônico simples? Essa equação é a equação do movimento harmônico simples? Então, eu só preciso agora associar, esse fator aí da raiz com L com a minha frequência angular. Logo, olha que bonitinho, cara. Encontramos que a frequência angular do meu sistema nada mais é do que a raiz quadrada de A ao quadrado mais G quadrado sobre L. Aí você fala, pô, será que isso aqui é coerente? Bom, vamos pensar. Isso aqui mede, então, a frequência com que o sistema oscila. Botar um quadrado aqui, né? E essa frequência com que o sistema oscila depende da aceleração. Quanto maior a aceleração, maior a frequência com que o sistema oscila. E se a aceleração for zero? Se a aceleração for zero, quer dizer que o sistema está ou em repouso ou em movimento uniforme, que volta a ser o que você está acostumado. Ora, galera, se você tiver uma aceleração zero, faz o AC0 lá dentro. Então, você teria que o ômega ao quadrado, né? Ele seria igual a G, porque vai ficar G quadrado somente, sobre L. Ou seja, o ômega seria igual a raiz de G sobre L, que é exatamente a frequência angular de um pêndulo simples sem aceleração. Ou seja, o nosso resultado ele é muito coerente. Muito, muito coerente. Bonito? Entenderam a brincadeira toda aí? Essa volta toda para descobrir que é a mesma coisa. Quase, né? Porque a frequência é essa. A frequência é essa. A complicação, Oissa, foi, na verdade, a gente reescrevendo as equações em termos de grandezas que eu quero, né? Porque a gente poderia ter parado lá na hora do θ de equilíbrio. Mas a gente vai mais a fundo porque eu quero escrever em termos da aceleração. Porque eu sei que a aceleração tem a ver com o ângulo de equilíbrio, então eu vou escrever em termos do ângulo de equilíbrio. Ou em termos da aceleração, que é a aceleração do vagão lá do trem. Fica mais intuitivo, né, de você ver isso, você medir isso, por exemplo. Mas a ideia é essa aí.
Lá no livro de vocês tem um parecido, só que o pêndulo está viajando para cima. Então vocês, por favor, façam. Eu já selecionei ele lá. Mas o grande lance aqui, que eu quero que vocês entendam é, olha o tanto que esse formalismo de Lagrange, ele é útil. Ele é muito útil. Você resolver isso aqui usando as leis de Newton, galera, não seria assim, não. A coisa ficaria um pouco mais complicada, porque você, para encontrar você encontrar uma equação para o ângulo θ ali não é simples. Por quê? Porque você está no movimento acelerado. E aí você vai ter um referencial não acelerado. Quando você escolhe o θ de oscilação, esse θ é medido para quem está dentro do trem. Né? Então você tem aí um referencial não acelerado. Na quinta-feira, a gente vai pegar mais um exemplo para vocês ficarem mais confortáveis. E enquanto isso, senhores, eu preciso que vocês façam outros exercícios. Vão treinando, peguem lá os do livro que eu passei, tem um do pêndulo viajando para cima, que é muito legal. Tá bom? Dá para fazer tudo isso aí. Dá trabalho, mas é legal. É bonito. Fechou? Para a gravina.